Olá a todos, meu nome é Márcio. Nesse canal eu falo sobre tecnologia, softwares, apps e produção audiovisual. Nesse vídeo, que faz parte da nossa playlist sobre inteligência artificial, eu vou tentar te mostrar outras aplicações, tá, do modelo GPT, não necessariamente do chat GPT, você já deve ter ouvido falar, né? Se não ouviu, dá uma olhada na nossa playlist, tá? É uma ferramenta muito interessante que gera texto, né, de diversas formas, tá certo? Mas essa ferramenta, o ChatGPT, ela tem dentro dela, né, o modelo GPT, uma espécie de motor que é o que faz ela gerar e fazer o que ela faz, tá? Só que nesse vídeo, então, eu vou te mostrar o potencial de colocar esse motor, de colocar o modelo GPT em outras aplicações além do próprio ChatGPT, usando a API, ou seja, a interface de contato com os servidores lá, os computadores da OpenAI, que é a empresa que desenvolveu o ChatGPT, tá? Então, nesse vídeo, a gente vai mostrar uma integração do modelo GPT em planilhas do Google Sheets, tá? Do Google, e ver como isso dá, vamos dizer assim, para nós, para os usuários, uma série de outras possibilidades e de customização melhor do que a gente quer e do que a gente pode fazer, tá bom? Essa é a ideia hoje, tá? Se você estiver interessado, fica comigo e vamos ver então integrações, né? Exemplos de integração do modelo GPT, ou seja, como você pode usar o modelo GPT para coisas mais específicas, né? Tem uma série de coisas aparecendo aí no WhatsApp, integrações com mídias sociais, integrações com serviços de atendimento a cliente, né? Então você pode fazer isso de diversas formas e hoje a gente vai mostrar, né, alguns exemplos para jornalistas, pesquisadores, enfim, gente do marketing, né, para como é possível fazer isso, ok? Então vamos lá. Então aqui eu estou numa planilha, tá? No Google Sheets, eu estou usando uma integração aqui do ChatGPT, né? Ele está funcionando dentro dessa planilha como uma função, ou seja, com uma ferramenta que faz, né, consegue executar dentro das células alguma coisa, tá? Então, em vez de eu ficar explicando aqui, eu vou te mostrar. Esse é um primeiro exemplo. Vamos pensar assim: situação 1, tá? Alguém que está pensando em pauta ou em assuntos para escrever para o seu blog ou para uma redação jornalística, né? E aí precisa basicamente de algumas ideias, tá? Então eu vou aqui, o tema, né, é onde o usuário coloca, né, o que ele quer, tá? Então eu vou trocar aqui, em vez de mudança climática, eu vou botar criptomoedas, tá? Criptomoedas, tá? Então esse é o tema, tá? E aqui eu tenho então uma lista de prompts, ou seja, uma lista de requisições, tá? Que eu posso alternar. E a primeira seria então listar palavras-chave, tá? Ligadas ao tema, tá? Então quando eu seleciono isso aqui, ó, automaticamente os resultados aqui aparecem, tá? Talvez você não tenha visto, porque eu estou dando um zoom aqui né, para você ler melhor, mas ele já gerou então palavras-chave, né, relacionadas a esse tema, tá? Eu vou mudar o prompt agora. Então, eu vou pedir para ele fazer desdobramentos ou tópicos que podem ser desenvolvidos a partir desse tema, tá? Então, ele está fazendo aqui, ou seja, ele está mandando a requisição lá para a API, a interface de dados da OpenAI, onde está o modelo GPT que eu estou acionando, tá? E aqui, então, ele já vai me dar algumas questões, né? Alguns desdobramentos. Lembrando, eu estou numa situação assim, eu sou alguém que está produzindo uma matéria, que está procurando insights para desenvolver conteúdo sobre esse tema. Então, já teria aqui alguns tópicos, tá? Poderia fazer, né? Vamos dizer que eu vou, de novo, vou fazer uma pauta para um jornalista executar a matéria para mim. Então, eu posso pedir para o ChatGPT me sugerir perguntas, né? 5 perguntas podem ser feitas, né, sobre esse tema, né? Vou dar uma ajeitadinha aqui só para você poder ver melhor, porque com o zoom ficou meio apertado, tá? Mas aqui, ó. Então, assim, ó, aqui já são perguntas, né? Vamos dizer assim, o jornalista vai entrevistar um especialista sobre isso, tá? E a gente tem essa já lista de perguntas. Lembrando, então, que aqui esses prompts, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas aqui esse botãozinho quer dizer que eu posso editar isso. Então, eu posso fazer uma lista muito grande de prompts, ou seja, de solicitações
dentro daquele contexto. No caso, estou pensando numa redação, alguém que está procurando pauta, né, para fazer, e a gente tem, então, esse tipo de situação bem simples, tá? E onde basta eu alterar aqui, né, eu vou botar aqui alimentação saudável, né? Automaticamente, aqui no caso, as perguntas, né, o que eu estou pedindo, né, eu seleciono e ela aparece aqui embaixo, e aí eu tenho agora perguntas sobre alimentação saudável, né? Se eu quiser de novo as palavras-chave, né, voltando aqui, ó, ele vai fazer a consulta, tá? Agora sobre alimentação saudável, e eu já tenho, né, palavras-chave que eu posso usar, né, como tags, enfim, para SEO da minha coisa. Vamos ver uma outra coisa um pouco mais detalhada, tá? Aqui, o primeiro fazer um zoom para você ver a planilha como um todo, tá? Só para você entender. Eu sei que você não vai conseguir ler agora, mas apenas para você entender. Aqui na entrada do usuário tem um texto. Como esse texto é muito grande, o ChatGPT, o modelo, né? O modelo tem, o GPT tem limitações, né? Dependendo da versão, né? É bem provável que você não consiga enfiar num prompt só um texto muito grande. Então aqui eu, por exemplo, coloquei uma parte desse texto numa célula e a outra parte numa outra célula, para poder fazer a divisão e não gerar problemas desse tipo, tá certo? Essa é uma estratégia que você pode fazer, inclusive dentro do ChatGPT também, né? Provavelmente você não vai conseguir botar um texto muito grande dentro dele, pelo menos por enquanto, tá? Não sei quando você está vendo esse vídeo, eu estou gravando ele no dia 6 de abril de 2023, a evolução dessas ferramentas está indo muito rápido, então pode ser que alguma coisa tenha mudado. Tá? Aqui eu estou falando de implementação, ou seja, como integrar o modelo que gera texto, o GPT, e diversas outras ferramentas que já existem, né? E acho que isso é bem legal e abre muitas possibilidades. Aqui a lógica é a mesma, só que as funções são outras, tá? Então, assim, a partir de um... Bom, agora eu vou voltar a fazer o zoom in para você ver de novo, que aí você já entendeu como é que está a planilha, né? E aqui, ó, aqui, esse prompt aqui, ele está pedindo liste os tópicos mais importantes do texto. Então, aqui ele já está meio que sintetizando para mim o texto, né? Em cima disso, tá? Eu posso pedir a ele outras coisas, por exemplo, aqui embaixo, ó, não sei se você olha aqui embaixo, ó, escreva um resumo do texto, tá? É porque como eu tenho um texto maior, então as células estão um pouco desarrumadas, né? Mas vou pedir agora um resumo do texto, tá? Então é um outro pedido, é uma outra entrada, mas com a mesma lógica da anterior, ou seja, eu posso construir uma lista de prompts. Em vez de eu ficar digitando, ChatGPT, faz isso, faz aquilo, eu só seleciono e já tenho aqui no caso, ó, o resumo, né, para fazer. Aqui eu tenho outros prompts, é porque eles estão aqui embaixo, tá? Eu precisaria fazer um zoom aqui para você ver. Ó, liste os tópicos mais importantes, né? Vou botar aqui tópicos mais importantes. Tá? Então já é uma outra demanda, ele vai selecionar, né, as coisas mais importantes que ele entendeu no texto. Tá? E eu tenho aqui, eu posso fazer outras coisas, né? O resumo eu já mostrei, né, aqui embaixo. De novo, faço reconhecimento de entidades, tá? Ou seja, são os elementos, né? Só para você entender, então, vou botar aqui reconhecimento de entidades. O que seria isso? Ele vai extrair do texto pessoas, lugares, organizações, né? Ou seja, entes que criam a rede de relacionamento que está estabelecida dentro desse texto. Então, ó, as entidades que ele separou foram essas aqui. Tá? Isso, inclusive, é uma coisa que tem outro tipo de possibilidade, né? Que eu não vou demonstrar aqui, mas que é importante. Modelagem de tópicos e lista de palavras. Né? O que é isso? É ele olhar para o texto e agrupar, fazer agrupamentos de tópicos importantes, sei lá, os 3 principais temas do texto e as palavras que estão associadas a cada um desses temas. Então, aqui, ó, ele separou tópico 1, a introdução à inteligência artificial, tópico 2, estratégias para lidar com IAG, tópico 3, estratégia 1. Então, e para cada um desses tópicos, ele me separa palavras-chave, né, que estão associadas a ele. Eu não vou fazer isso agora, mas é importante entender que com essas informações eu consigo, por exemplo, gerar visualizações, eu consigo gerar grafos, ou seja, visualizações de rede, né? É uma coisa que eu já mostrei em outros vídeos, né? Mostro nas oficinas,
principalmente para pesquisadores, mas apenas para você entender essas possibilidades. Tá? Vou mudar aqui a planilha agora. Então, essa aqui é uma planilha que a gente chama de gestão de crises. Né? O que seria aqui? Seria aqui a gente ter uma planilha que possa nos gerar vários produtos, vários itens, tá? Numa situação de gestão de crise. Vamos dizer que você é o assessor de imprensa daquela organização, ela está passando por uma crise, e aí a gente sabe que em gestão de crises, né, a gente tem a pressão do tempo, né, a mídia às vezes, então tem uma série de questões aí, principalmente quando isso está na mídia, né, está nas redes sociais, a gente tem que lidar rapidamente com isso. Então, assim, aqui, né, isso aqui foi até desenvolvido, né, as demandas, né, foram desenvolvidas com dois colegas aqui meus, né, que trabalham com isso, né, Miguel e Adriana, né, queria agradecê-los. Então, assim, porque eu não trabalho muito com isso, mas eles me passaram algumas demandas para que eu pudesse construir, né, os prompts, tá? Ou seja, a lista de pedidos, tá? Então, só para você entender, a entrada aqui do usuário, então, agora é uma descrição de uma crise, tá? Eu estou citando aqui aquele caso de trabalho escravo, né, no Rio Grande do Sul, com vinícolas, apenas, né, de forma resumida. E aqui um dos prompts, né, que eu teria disponível seria: sugira 5 perguntas que o CEO dessa empresa eventualmente terá que responder numa coletiva, né, que é uma coisa que acontece. Então aqui, ó, ele já gerou aqui para mim as perguntas e sugestões de resposta, como se fosse um media training para isso. Tá? Eu vou dar um zoom, vou ficar lendo aqui para vocês, só para vocês verem, ó, que aqui eu tenho vários prompts. Tá? Então aqui... vamos dizer que eu preciso já de um conjunto de recomendações para os gestores, né, da empresa envolvida na situação, né, para que possam lidar com essa crise. Então, vou mudar o prompt aqui, ele vai fazer... Eu vou fazer o zoom aqui para você ver a resposta. Né, ele tá, então, assim, eu tenho agora uma entrada que é um pouco diferente, né, o contexto é uma situação de crise. Tenho prompts também direcionados para esse contexto. De novo, prompts que eu posso editar, listar, eu posso ter uma lista enorme. Né? Então, na realidade, eu estou criando uma espécie de aplicação, tá? Que vai reagir àquele contexto e me gerar uma série de coisas, tá? Para isso. Então, aqui, ó, assuma a responsabilidade, preste assistência aos trabalhadores resgatados, seja transparente, comunique-se com os clientes, implemente medidas para evitar problemas futuros, colabore com as autoridades. Então, esse conjunto, tá? Vou botar aqui de novo para você ver, né? Seria então um conjunto de recomendações, tá? Para essa situação. Isso pode ser incorporado, por exemplo, num documento, tal, que a empresa esteja fazendo. Então aqui eu tenho, né, não vou me estender aqui, aqui eu tenho vários prompts relacionados a isso, tá? Pensando em estratégia de comunicação integrada, em opções, né, endomarketing, sugestões de compensação, né, campanhas publicitárias, etc, etc. Então, apenas, de novo, a mesma lógica, tá? Porque eu estou trabalhando numa planilha. Mas, lembrando, eu posso, por exemplo, compartilhar ou incorporar essa planilha no meu site e aí dentro dele eu já tenho um serviço que está operando, né, dessa forma. Tá? Aqui, né, aqui, no caso, o contexto é um briefingzinho de uma campanha, bem simples aqui, porque é para teste. Né, vamos dizer, você é de uma agência, então você poderia copiar seu briefing aqui e a partir daqui eu posso pedir algumas peças, tá? 10 posts para o Twitter, né? Só para você ver então, ó, de novo, aqui os prompts estão aqui embaixo, né? Aqui tem sugestões de título, roteiro para TV, script para rádio, post para Facebook, post para Instagram, 10 posts para o Twitter. Esse aqui é o que você está vendo aqui, é o post para o Twitter, mas eu poderia, por exemplo, pedir 5 sugestões, né, para o título da campanha. Essa campanha, por exemplo, eu já tirei da gestão de crise. Um dos prompts pediu para gerar sugestões de campanha para melhorar a imagem, né, da organização. Então, eu peguei a descrição da campanha, sugestão que o próprio modelo me deu antes, coloquei aqui, só que agora com o objetivo já de gerar peças. Tá? Então, aqui ele já deu, né, sugestões de título, e aqui, como eu mostrei, você tem várias outras possibilidades, né, de prompts. Roteiro para TV e tal. Vou botar aqui, pedir um roteiro para TV, e aí ele vai fazer. Tá? Uma das vantagens, né, de trabalhar aqui, em vez de trabalhar com o ChatGPT, de novo, só para você entender, o ChatGPT é o modelo GPT embalado no formato de bot, para conversar com você, né, e é muito eficiente. Mas você pode incorporar um modelo em outras coisas. Aqui eu estou trabalhando com uma planilha, tá? Mas poderia incorporar,
né, no WhatsApp, eu poderia incorporar num serviço de atendimento a cliente, enfim. Tá? Aqui ó, já teria aqui as cenas, né, o narrador, bababá, então já teria aqui um roteirinho para fazer, apenas para você ver então para isso. Uma outra coisa aqui, mais para pesquisadores, né? Aqui, por exemplo, eu tenho essa parte aqui, né? Essa parte aqui que eu estou colocando é um conjunto, né? Eu tenho uma base, né? Eu tenho várias bases de dados do Twitter que eu coletei, né? Então essa aqui é a base do ex-presidente Bolsonaro, né? Um conjunto de tweets dele, tá? Que tiveram muito engajamento, né? Então você vai ver que a API do Twitter me dá esses números, né? Então aqui eu tenho números de retweets, de likes, de réplicas, né? Então esse é um conjunto bem pequeno, botei apenas 9, tá? E vamos dizer assim, um pesquisador, eu queria entender mais, né? Ou seja, aplicar ferramentas de análise. O modelo GPT faz muito bem isso, tá? É a área de processamento de linguagem natural, sob a área da inteligência artificial, né? Que é uma dos alicerces do modelo GPT, do chat GPT. Então, assim, isso aqui foi coletado, tá? E essas coisas aqui eu já estou fazendo através da integração, tá? Então, assim, nessa coluna sentimento, então eu peço para ele fazer uma análise de sentimento desse post aqui e depois eu aplico isso para todos os posts e aí eu tenho uma análise de sentimento, né, já coletada. Aqui é aquela coisa que eu mostrei antes, né, identificação de entidades, né? Aqui ele está botando, nesse primeiro post, ele botou CPI, Barroso, Governo Federal e tal. Uma das coisas legais da integração via planilha é que aqui eu estou usando com 9 tweets, mas se eu tivesse 1000 tweets, eu poderia fazer isso aqui, ó. Depois que eu apliquei, né, o prompt pedindo as entidades, basta eu fazer isso aqui, ó, eu dou 2 clicadinhas aqui e a função vai aplicar a mesma coisa para todos os outros posts, né? E vai selecionar as entidades de cada um desses posts. Isso também já faço automaticamente. As relações, né? Ou seja, um ente, outro ente e a relação entre eles. Esse é um material excelente para eu criar um grafo, ou seja, a visualização de uma rede, tá? E aí eu vou colocar aqui esse material do mesmo jeito, ó. Ele vai fazer automatizado e vai aplicar em todas elas. Por fim, né, eu pedi num prompt, ó, escreva em formato de texto jornalístico, uma linha como se fosse uma manchete sobre esse texto. Então, assim, aqui é meio que converter o texto do tweet como se fosse numa manchetinha de uma linha jornalística. Então, aqui ele fez isso para mim e eu posso, clicando, ele vai aplicar em lote, né? Essa é a vantagem, por exemplo, tá? Porque para fazer isso no ChatGPT, você pode fazer, mas é um pouquinho diferente, você tem que ter conhecimento de prompt design, tá? E mesmo assim talvez não consiga fazer numa quantidade muito grande como aqui é possível fazer, porque aqui está quebradinho, né? Então ele faz 1 a 1. Então isso me permite contornar algumas limitações, tá? Se você não sabe o que é prompt design é um conjunto de técnicas para que você possa operar com ferramentas de inteligência artificial generativa de um jeito mais assertivo, né? Todo mundo pode brincar com essas ferramentas, mas se você quiser trazer para o ambiente profissional, aí você tem que trabalhar com prompt design, com esse conjunto de técnicas. Tem gente que fala em prompt engineering, né? Muita gente acaba incorporando, né, o jargão que vem, né, dos Estados Unidos, enfim, da língua inglesa. Mas assim, pensa bem, né? Prompt engineering, engenharia, será que tem tanta... Parece uma coisa assim com cálculo, né? Complicado. Né? Então eu prefiro prompt design, muita gente usa prompt design, ou seja, desenho do prompt. Eu estou basicamente trabalhando com texto aqui e configurando esse texto para me dar o máximo de retorno, de objetividade, né, e de assertividade no que eu quero, né? Então eu trabalho com a ideia de prompt design. A gente tem cursos, né, no Labcom de prompt design. Se você quiser, depois eu deixo o link lá aqui embaixo na descrição para o nosso site. Sempre dá uma olhada lá. A gente tem material, inclusive tem um livro gratuito sobre inteligência artificial generativa que eu fiz. Não é um livro didático, né? É um experimento, fiz usando o ChatGPT. Então vou deixar o link embaixo, né? E se você quiser dar uma olhada lá no laboratório, no site do laboratório tem muita coisa que a gente faz, tá? Mais um item aqui, tá? Apenas para se entender aqui, né, para os meus amigos, né, do jornalismo, né, aqui eu estou usando uma função, tá? Isso aqui não é ChatGPT, para isso aqui não é, tá? Aqui eu estou usando uma função que está extraindo do Google News as notícias, né, sobre um tema. No caso aqui o tema é criptomoedas de novo, né?
Então, o tema está aqui, tá? Essa aqui é a função que está trazendo o tema, e aqui ele está me dando esses links aqui. Tá? Isso aqui é scraping, raspagem de dados. Estou extraindo lá do Google News os títulos das manchetes. E aqui, com o ChatGPT, estou fazendo algumas modificações. Primeiro, títulos sensacionalistas. Ou seja, estou pegando esse título aqui e reescrevendo aqui, né, mais assim, com uma pegada mais publicitária, mais para aquele cara que cria conteúdo e quer atrair atenção, né, lá num blog, alguma coisa. Né? Então, só para você ver, né, aqui, por exemplo, o título original. Vou fazer aqui o zoom para você poder ler, né? Tá, que você entendeu aqui. O título original: Bom dia, Bitcoin, é a hora das criptomoedas explodirem, apontam dados Bitcoin Money Times, né? Aí aqui o ChatGPT já sugeriu: descubra agora 3 criptomoedas menores que estão prontas para explodir, né? A outra coluna me faz uma extração de palavras, sugestão de palavras-chave e de títulos, tá? Sendo que o título, uma sugestão para um título, vamos dizer assim, considerando as palavras-chave, né, e considerando técnicas de SEO. Então já ficaria aqui, tá? E depois, do mesmo jeito que eu mostrei antes, eu pego cada uma das manchetes, tá? Por exemplo, essa aqui: CVM condena acusado de prometer retorno de até 10% ao mês em criptomoedas, Infomoney. Descubra como evitar fraude, ou seja, já é um título mais, vamos dizer assim, publicitário, né, mais para atrair atenção, tá? E aí depois, extração de keywords e um título aqui que seria já um título já não publicitário, mas um título ainda jornalístico, mas vamos dizer assim, reescrito considerando técnicas de SEO. Técnicas de SEO, para quem não sabe, são técnicas para melhorar o ranqueamento orgânico na busca do Google. Na busca do Google você pode, né, aparecer em cima com o Google Ads, ou seja, pagando, mas o ranqueamento orgânico você faz, né, através de diversas técnicas. SEO é o conjunto de técnicas, vamos dizer assim, que vai te orientar para isso. E aqui seria uma adaptação do, vamos dizer assim, eu escrevi esse texto aqui, né, e de repente o modelo vai me sugerir um outro texto um pouquinho mais afinado, vamos dizer, com as técnicas de SEO. Tá? Aqui, né, por fim, né, aqui eu peguei um conjunto de trabalhos aceitos, né, num evento acadêmico da nossa área, a Compós, né, é uma instituição acadêmica muito importante na área de comunicação e informação. Então aqui é a lista dos trabalhos que foram submetidos, não os aprovados ainda, não saiu, né? Nesse dia que eu estou gravando aqui, 6/4, ainda não saiu, mas peguei a lista também com técnicas de scrapping, de raspagem, bem simples, tá? Então isso aqui foi o que eu trouxe, tá? Com essa função aqui, e aqui ele me deu, aí sim, já usando o ChatGPT para extrair tópicos, né? Aquela coisa que eu já tinha mostrado, tópicos de cada um dos trabalhos, né? Aqui o importante disso aqui, gente, só para entenderem, né? É porque eu estou lidando aqui com 500 e poucos trabalhos, né? Então, assim, fazer isso manualmente seria muito complicado, tá? Então, assim, aqui eu estou pegando as palavras-chave, e aí depois, com essas palavras-chave, o que eu posso fazer com isso? Aqui, claro, não é o ChatGPT nem nada, mas simplesmente dei um Ctrl+C na lista de palavras-chave, levei para uma ferramenta de nuvem de palavras, tá? E rapidamente fiz, tá? Usando isso aqui, né? Ó, tá aqui a ferramenta, é o wordcloud.com, tá? A versão antiga, não tem problema, tá? E ela rapidamente me gerou. E claro que isso aqui eu já tenho uma visualização, né? Por exemplo, para entender aqui, claro, o tamanho da fonte, o tamanho da palavra significa frequência, significa importância, e aqui eu posso ver, por exemplo, que nesse conjunto de trabalhos, né, aparece uma frequência maior, ou seja, um interesse acadêmico em produzir trabalhos, por exemplo, com Instagram, com o termo de gênero, com o termo de identidade, né? Então, assim, é uma forma de rapidamente ter uma ideia, né, de uma composição ou de um conjunto de dados. Isso na ciência de dados a gente chama de exploratory data analysis, né? Ou seja, uma análise exploratória de dados. Ela não vai direto nas suas questões de pesquisa, mas ela te traz insights, ela te traz possibilidades, tá? Então, assim, nesse vídeo, só para você ver, né, a gente mostrou diversas formas de utilizar não o ChatGPT, mas o modelo motor, né, que está por trás do ChatGPT, em integrações e aplicações, né, junto com outros aplicativos, e isso abre, né, muitas vezes, né, abre muito mais
o número de possibilidades para a inteligência artificial generativa, e é por isso que a gente acredita que o impacto dela vai ser bastante grande. Eu tenho escrito sobre isso, tenho feito palestras e tal para educadores, para o pessoal do mercado, né? Tenho conversas aí agendadas com vários segmentos e vou deixar aqui uma dica final, né? Assim, qual é o futuro da inteligência artificial generativa? Eu vejo muita gente, inclusive da nossa área, né, filosofando, elucubrando, fazendo, né? Bom, pode fazer à vontade, mas vou deixar um tema aí para você pensar. Quando você olha para a inteligência artificial generativa, você normalmente associa isso, né, a um computador muito sofisticado, né, muito avançado. Né? Essa, vamos dizer assim, a visualização talvez que a maioria das pessoas tenha sobre isso. Tá? Eu penso diferente. Tá? Eu acho que eu não sou cientista, não trabalho com futurologia, com chute, né, mas eu trabalho com cenários. Tá? Então, um dos cenários, né, a minha área é difusão de inovações. Né? Ou seja, existe bastante conhecimento já, bastante consolidado, para explicar, para analisar, né, como as pessoas se apropriam das tecnologias, né? Por que tecnologias de repente dão certo, por que outras não dão certo. Né? Existe um campo disso, né? É uma das minhas áreas de interesse, difusão de inovações. Então, um dos cenários que eu vejo não é de inteligência artificial ou de IAG sendo um grande computador sofisticado, mas sendo uma espécie de pilha, de bateria, né, que vai estar inserida em diversas outras funções, integradas com diversas outras aplicações, e exatamente por isso abrindo um leque muito grande e impactando também de uma forma muito extensa economia, tecnologia, comportamento. Né? É um cenário, tá? Mas eu vou deixar essa ideia para você pensar. Tá? Não pense, talvez, que IAG seja um computador sofisticado. Pense nele como uma bateria, uma pilha, né? Que alimenta, né? Que faz várias outras coisas funcionarem e funcionarem, de repente, melhor. Tá? Fica a dica aí para você pensar. Espero que goste. Se gostou, se vê o valor no vídeo, dá um like, compartilha, né? Porque no YouTube também tem uma inteligência artificial e quando esses indicadores aumentam, né, compartilhamento, likes, ele entende que as pessoas estão vendo valor nesse conteúdo e mostra esse conteúdo para mais gente. Se você acha que esse conteúdo é útil para as pessoas, né, ajuda com o seu compartilhamento, com o seu comentário, com o seu like. Tá? E aí o algoritmo lá, a inteligência artificial do YouTube, eventualmente vai mostrar ele para mais gente e a gente vai conseguir trabalhar com informação, né, de qualidade. Né? A inteligência artificial está aí na moda, todo mundo está falando, tem muito lixo na internet, muita gente falando bobagem, muita gente falando sem entender as coisas. Tá? Esse é um canal de difusão científica, a gente pesquisa, a gente se interessa por isso e tenta trazer, primeiro, coisas assim de ponta, né, para você saber, né, para onde isso vai, tá? E uma análise mais, vamos dizer assim, cuidadosa, tá, das informações que a gente passa aqui. Ok? Obrigado pela sua atenção e até a próxima.